Olá, boa noite, a paz do Senhor, eu sou o pastor Eliseu Moreira e este é o programa Tempo de Paz aqui na sua TV União. Para nós sempre uma alegria renovada, querido, poder chegar até você, trazendo sempre uma palavra da parte de Deus para o seu coração, uma palavra de fé, de alegria, de esperança para o seu coração, neste encontro que temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, das 19h30 até às 20 horas. E já agradecendo a todos os queridos irmãos e amigos que têm nos ouvido, que têm nos assistido e que nos dão o retorno, que têm sido abençoados, pela ministração da palavra de Deus. Hoje, mais uma vez aqui no nosso estúdio, para compartilhar conosco a palavra de Deus, o pastor William Rodrigues, ele que é um dos pastores da nossa igreja e também um dos diretores da nossa escola bíblica e que estará também compartilhando com os nossos queridos irmãos e amigos a palavra de Deus. Pastor William, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Eliseu. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo nesta hora. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Queridos, nós, antes de fazermos uma leitura na palavra de Deus, eu gostaria de convidar a todos vocês, para participar conosco de uma das atividades da nossa igreja. Todos os dias, queridos, temos sempre um trabalho, seja no nosso templo sede ou em uma das nossas congregações, nós temos trabalho para abençoar a sua vida. Temos cultos, temos círculo de oração, temos estudos da palavra de Deus, escolas bíblicas dominical. Esse é o trabalho que a Igreja de Paz realiza durante toda a semana. Na terça-feira, ali no Templo Sede, que fica na Avenida Jerônimo Câmara 1080, ali no bairro de Nazaré, nós temos o nosso ciclo de oração o dia todo, das 9h30 até as 17 horas, oração, busca, intercessão pela sua vida, pela sua família, pela nossa nação. Na quarta-feira, temos um trabalho muito especial, que é o trabalho de ensino, de doutrina, E toda quarta-feira estamos ali ministrando a palavra do Senhor. Na sexta-feira temos também o nosso culto de oração e também de ministração da palavra. No sábado pela manhã temos a nosso círculo de oração da juventude para jovens e adolescentes, a partir das 9h30, e no domingo, começando também às 9h30, nós temos a escola bíblica dominical. Esse é um trabalho assim voltado para toda a família. Temos classes para criança, classes para adolescentes, para jovens e também para adultos. Classes especiais e assuntos específicos para cada faixa etária. E à noite, o nosso grande culto de celebração para toda a família. Todo domingo, a partir das 18 horas até as 20 horas, você é convidado a estar conosco. Nós temos ali um amplo estacionamento para o seu veículo, temos um templo muito confortável e você é convidado a estar participando conosco. Esta programação estende-se para todas as congregações aqui na capital, no interior do nosso estado e no estado vizinho da Paraíba. Queridos, eu gostaria de compartilhar com todos vocês um trecho na palavra de Deus, por sinal muito conhecido, pelos amantes da palavra de Deus, daqueles que têm intimidade com a Bíblia Sagrada, que está no capítulo 15 do livro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Diz assim, o verso 11 até o verso de número 21, um relato muito especial, muito especial. Eu gostaria de compartilhar
com você agora. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Meus queridos irmãos, meus amigos, esse é um dos trechos muito especiais da Bíblia Sagrada. Aliás, esse capítulo 15, ele é conhecido como o capítulo dos perdidos e achados. Nós vamos encontrar nesse capítulo, né, a ovelha perdida, nós vamos encontrar neste capítulo a dracma perdida, e agora essa parábola do filho pródigo, que também estava perdido. Queridos, a Bíblia traz ilustrações, parábolas, para trazer ensinos consistentes para a nossa vida espiritual, para a nossa fé. E hoje, como eu disse, estamos aqui com o pastor William, que vai compartilhar conosco esta palavra. E, pastor William, esse é um dos trechos, talvez por assim dizer, mais conhecido da Bíblia Sagrada, mas ele tem um ensino muito forte, não é, para o nosso aprendizado. É verdade, pastor Eliseu. No capítulo 15, o qual nós estamos observando agora, lendo, Jesus, ele conta 3 parábolas, como o senhor mesmo observou, a respeito, dizendo sobre o amor de Deus, sobre o coração amoroso de Deus para com o homem, né, pastor? Jesus mostrando quanta alegria há no coração de Deus por um pecador que se arrepende, por alguém que reconhece que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele pode salvar, né? E nessa parábola do filho pródigo,
diz o texto que quando o filho decide retornar para a casa do pai, diz que há uma grande festa. O filho pródigo, ele se surpreende com a forma como seu pai o recebe de volta, né, pastor? Há um som de música, há um banquete esperando ele, enfim, o pai demonstra um amor maravilhoso por aquele filho que havia o deixado, que havia abandonado a casa, que havia ido para o mundo viver uma vida dissoluta, uma vida de prazeres pecaminosos, né? E quando tudo dá errado, ele resolve retornar e está lá o pai com tanta intensidade de amor em seu coração, desejando ele de volta, né? O próprio pai exclama de uma maneira muito linda, no versículo 24, ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, diz o texto. Glória a Deus Deus. nos ama, querido, com amor eterno. Se Deus não nos buscasse, jamais poderíamos encontrá-lo. Por nós mesmos, nós não teríamos Deus de volta. Por nossa própria força, não conseguiríamos obter o perdão de Deus. Mas houve uma intervenção divina. Aleluia. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, seu único Filho, seu amado Filho, para poder nos ligar de volta aos céus, ou ao coração do Pai, não é? Se não fosse esse Pai maravilhoso, Deus a nos procurar, a nos receber de volta, a nos acolher de volta, nós não entraríamos ou não voltaríamos de volta ao lar. Mas por causa do amor de Deus, nós retornamos. E é desejo do coração de Deus, pastor Eliseu, esse retorno. Isso desde a queda do homem. É verdade. Deus vem já providenciando o meio, já colocando o seu plano, né, em prática, desde o início, mostrando ao homem que ele queria o homem de volta. Não é isso? É verdade, pastor. Essa parábola, como o senhor bem falou no início da sua fala, a priori, Jesus está falando do grande plano de salvação. Nelson estava falando aí, observando esse detalhe, do grande plano de salvação. Esse rapaz, nesta ilustração bíblica, nesta parábola, ele toma algumas iniciativas que, na verdade, esse é o reflexo de muitos de nós. De muitos de nós. Escuta nós estamos falando esta noite ao seu coração. Que, de repente, tomamos iniciativas inconsequentes, iniciativas impensadas, atitudes que nos levarão ao prejuízo. Não era a época daquele rapaz desfrutar da sua herança. Não era tempo dele entrar no gozo da sua herança. Olha que coisa interessante. Nós precisamos acordar e entendermos que os princípios exarados nas Escrituras Sagradas são norteadores para a nossa vida, do nosso dia a dia. Eu sempre digo que todas as vezes que nós nos pautamos a nossa vida na Bíblia Sagrada, pastor Will, nós somos abençoados espiritualmente e somos também abençoados materialmente. É verdade. Este rapaz, ele recebe um valor, olha que coisa interessante, recebe de seu pai. Isso fala, querido, que todos nós, do modo geral, grandes e pequenos, pretos e brancos, sábios e ignorantes, ricos e pobres, todos nós recebemos um valor chamado vida. Deus nos deu
a vida. Deus nos deu saúde, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade, força motora e por aí vai, querido. Deu família, deu valores morais, éticos, espirituais. E aí a grande pergunta, o que é que nós estamos fazendo com esta herança? O que é que nós estamos fazendo com esses recursos que foi doado pelo nosso Pai Celestial? Esse jovem pastor, ele pega esses bens, esses recursos, e a ideia que passa para nós nesse trecho é que era um montante bem considerável, não é? Era um montante bem considerável porque o pai repartiu por eles, não foi só para ele, mas por eles, porque eram 2 irmãos, e ele precisava ser justo também com o irmão que ficara em casa. E esse rapaz, ele gasta dissolutamente. Fala da grande responsabilidade que temos, querido, daquilo que recebemos das mãos de Deus. Fazemos o bom uso daquilo que Deus tem nos dado. E aí eu acho muito interessante, pastor, que ele gasta tudo, vai para o fundo do poço, está na lama, e aí aquilo que era mais desconfortável, rejeitado pelos judeus, é o serviço que ele encontra, não é? Ele diz, olha, eu não tenho mais com o que comer, não tenho com o que vestir, não tenho recurso, gastei tudo, dissolutamente, agora eu vou procurar emprego. E o emprego que ele encontra, querido, é exatamente se contrapondo a tudo aquilo que ele tinha ainda como resto de fé na sua vida. Ele vai trabalhar apacentando porcos, e para o judeu é um animal imundo, e ele vai apacentar esses porcos, e ninguém lhe dava nada. Isso é tão forte, pastor, porque o que ele tinha de bom, de bem, de bênção na casa de seu pai, agora lá no mundão, a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Certamente, quando ele tinha muito dinheiro, não faltava amigo, não faltava festa, não faltava quem pudesse compartilhar com ele, mas agora, na pior, que isso é uma lição muito grande para nós, entendeu? Que o único que não nos despreza é Deus. Que coisa interessante, né, pastor? É verdade. E assim, o senhor tocou num ponto muito importante, interessante, que para que nós fomos criados? Para que o Pai nos criou? A Bíblia fala que fomos criados para a sua glória. Quando Deus cria o homem, lá no Jardim do Éden, até o nome já diz jardim, né? Lugar de conforto, um lugar que não se sentia falta de nada, né? Além do mais importante, a companhia de Deus era diária. O homem era cercado por todo o cuidado, assim como esse filho, cercado com todo o cuidado. E ele só foi dar valor lá fora, lá no mundo. Quando perdeu. Né? Quando perdeu. Justamente. De regra é isso que acontece, né, pastor? Quando perdeu. A gente só valoriza as coisas quando perde. É verdade. Né? Então não era... Eu acho que o que mais dói no coração do pai é ver que todo o esforço que ele fez pelo seu filho, né, foi na sua criação, a intenção, o amor doado, né, não estava sendo observado pelo próprio filho, né, usufruído pelo próprio filho, não é isso? Em Isaías capítulo 43, versículo 21, é interessante aqui, diz assim, esse povo que formei para mim, ó Deus dizendo, esse povo, falando de Israel, que formei para mim, para que me desse louvor. Glória a Deus. Deus, ele forma o povo de Israel. O mundo não começou com o povo de Israel, né? Deus vem formar esse povo para ele, para um cuidado dele,
né? Para que ele pudesse cuidar desse povo e dar o melhor da terra a esse povo. Mas olha o que Israel faz. Israel não mostra interesse em louvar a Deus, não mostra interesse em se doar para Deus, em adoração. Ele não aproveita o que Deus dá a ele, né? Esse capítulo de Isaías, ele fala de um novo êxodo, de uma nova história, de uma nova saída para o povo de Israel. É Deus dizendo aqui do interesse que ele tem em ter o seu povo de volta. Deus tem interesse de ter você de volta. Deus tem interesse de ter o homem com ele. E o único caminho é através de Jesus Cristo. É através de Jesus, o seu Filho amado. É você recebendo Cristo em seu coração. Aí você vai ter uma vida transformada por Deus. É muito interessante. Em lugar de Israel louvar a Deus, em lugar de Israel dançar para Deus, assim, com as suas festas, né? Como que quando o filho pródigo volta para casa, o pai dá um banquete, dá uma festa, né? Em vez de Israel fazer isso, eles estavam dando trabalho a Deus com seus pecados. Assim era o filho pródigo, estava dando trabalho ao seu pai com os seus pecados, né? Diz aqui o versículo 24, de Isaías 43, diz assim: não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados. É Deus falando com o povo. Vocês estão usando o que eu dei para vocês para o pecado, para fazer coisas erradas, para fazer coisas desagradáveis, coisas que estão prejudicando a vocês mesmos, né? Mas qual o interesse de Deus aqui? O interesse de Deus é o retorno do povo para os seus braços. O interesse de Deus, enviando o seu Filho Jesus Cristo, é fazer com que esse filho volte a casa, né? Volte para os seus braços. Muitos têm ignorado esse chamado de Deus. Muitos não têm dado atenção a essa palavra, a esse convite que Deus está trazendo em todas as mensagens pregadas nas igrejas, em programas, nesta que está sendo aqui pregada aqui agora. Mas a Bíblia fala para não ignorar o chamado, o convite da parte de Deus. Não ignore, não lance fora, mas decida-se receber a Cristo, porque Ele é o melhor para as nossas vidas, né, pastor? Ele é o melhor para nós. Das 3 parábolas que Jesus traz aqui, termina com a celebração festiva do encontro do que estava perdido. É Deus mostrando o quanto alegre Ele fica quando o homem decide voltar para Ele, né? Verdade. Pastor, uma coisa muito interessante, que a vida, eu sempre digo que a vida é feita de decisão, a vida é feita de atitudes. Esse homem, ele na verdade, esse jovem, na verdade, ele se distancia, sai dos planos de Deus, ele cai no mundão, por assim dizer, gasta tudo, mas um dia, não sei que hora desse dia, mas ele coloca, faz conjectura consigo mesmo, fala consigo mesmo, fala com a sua alma, aí diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Me considera como um dos teus empregados, dos teus jornaleiros. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Que coisa interessante, queridos. A Bíblia não abre mão disso. A Bíblia não abre mão. A Bíblia é muito interessante porque ela vai dizer com todas as letras. Ele diz, e quando ele procura se dirigir para o seu pai e ensaiou todo um pedido de oração, de perdão, ele simplesmente, olha que coisa interessante, ele simplesmente não questiona,
Deus nunca vai questionar conosco. Olha que coisa interessante. Deus vai nos tratar pelo que Ele é e não pelo que nós somos. Verdade. Isso é muito interessante, pastor. Deus vai nos tratar pelo que Ele é. Deus é bom. Salmista Asaf, no Salmo de número 73, ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus. Deus é bom em essência. Ele não é bom porque você é bom para Ele. Às vezes nós somos bons para alguém porque alguém é bom para nós, porque nos é útil. Mas Deus ama. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda inimigos dEle, pecadores e distanciados de Deus. Mas Ele toma essa iniciativa, levantar-me-ei, e aí diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Olha, querido, atitude divina, atitude de perdão. O pai tinha tudo para dizer: olha, infelizmente você me jogou fora, infelizmente você perdeu, mas esse é o tratamento de Deus para comigo, esse é o tratamento de Deus para com você. Nós não merecemos, não temos condição, e Ele não tem empregado, querido. Eu quero dizer isso para você esta noite: Deus não tem empregado, Deus só tem filhos. Isso é muito interessante, pastor. Deus só tem filhos. Eu quero fazer uma oração, pastor, agora, pelas pessoas que estão nos assistindo agora, que Ele toma uma decisão na sua vida. Se levante, toma iniciativa, vá em frente, Deus é com você. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos, Senhor, por cada um dos teus filhos que estão na audiência deste programa, ouvindo a nossa voz, ouvindo o nosso programa, e eles precisam de uma reconciliação, de um perdão, de uma transformação nas suas vidas. Chega, Senhor, com paz, com esperança, com alegria, com renovo para as suas vidas, para os seus corações, e que eles sejam abençoados, tratados e curados, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nosso muito obrigado que o pastor William vai dizer: pastor, vamos voltar outra vez aqui para compartilhar essa boa palavra de Deus. Amém, pastor. Isso é um prazer muito grande, e quero deixar uma última frase aqui como para o teu coração, uma palavra: não há poço tão profundo que a graça de Deus não possa lhe alcançar. Amém? Eu não sei qual a sua situação, mas não tem caso irrecuperável para Deus, de jeito nenhum. Não há desistência no resgate de Deus para a tua vida. Ele começa e vai até o fim. Amém. Então, nós queremos trazer o nosso agradecimento a você que nos deu a alegria da sua audiência. E agora, fique na bênção de Deus, tenha uma noite abençoada e até o próximo programa, em nome de Jesus. A paz do Senhor.